Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC, Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita e emocionante jornada de 5 clubes nordestinos na disputa da Série A do Brasileirão, a elite do futebol brasileiro, nesta edição de 2025. O NFC fala sobre Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, que ocupam 1/4 das vagas da elite do Brasileirão. Um fato que eu não canso de repetir, é inédito na história do futebol nacional. Mas como vocês sabem, o NFC não fica restrito às 4 linhas dos estádios de futebol. A nossa pauta bate bola também na economia, na cultura e no turismo da nossa região Nordeste. Temas que são apresentados por uma seleção de craques que no programa de hoje tem a seguinte escalação. Aqui no estúdio, direto de Fortaleza, ao meu lado direito, jornalista, comediante e ex-árbitro de futebol, LC Galeto. O homem que deu o ingresso para Petrúcio Maia e Fausto Nilo assistirem Dolote Lamor no cinema. Foi isso, Galeto? Na verdade, eu não dei, eu troquei por um pacote de pipoca. Também foi um aqui, negócio. um escambo. Também aqui nos estúdios, o nosso analista de arbitragem, Dacildo Mourão, ex-árbitro dos quadros da FIFA. Olá, Dacildo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos e vamos aí falar também de arbitragem. Direto de Salvador, o jornalista José Raimundo, o único repórter de TV da Bahia que tem um patuá que foi abençoado por mãe menininha do Gantuás. Olá, Zé Raimundo. Seja bem-vindo, irmão. O patuá de mãe menininha e a medalhinha de Santa Dulce dos Pobres, né? Não chego aos seus pés, que foi o repórter que mais entrevistou Patativa do Assaré, mas tá tudo certo, estamos em casa. Um abraço, Moacir, um abraço aí para o amigo professor Paulo Linhares, Dacildo, LC, Jorge Alain. Valeu, Zé. E também, direto da terra de Todos os Santos, o Duque da Península de Maraú, o jornalista Jorge Alain Vivas, professor universitário que conheceu o inventor do crediário na Bahia, fato que foi inspirado no que Pedro Álvares Cabral gritou, terra à vista, quando chegou na costa baiana. O cara disse, não, mas pode ser a prazo também. Jorge Alain, que é uma das maiores referências do jornalismo esportivo da Bahia. Seja bem-vindo, Jorge Alain. Obrigado, Moacir. Quando o pessoal de Cabral gritou de lá, terra à vista, Tupinambá e a turma dele aqui, nada, aqui é tudo a prazo, vinha na paz. Essa pressa de pagar, né? E no programa de hoje nós temos como convidado especial o também professor universitário Paulo Linhares, da Universidade Federal do Ceará. Paulo Linhares é antropólogo, doutor em Sociologia da Cultura, jornalista, publicitário e também amante do futebol. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pela presença aqui. É prazer meu, adorei esse convite e pensar essa coisa do Nordeste, do esporte. Tenho escrito muito sobre isso e pensado muito sobre isso. Quando é que nós vamos enfrentar essa subalternidade, né? Eu queria aproveitar, pedir licença aqui aos colegas para fazer a primeira pergunta para você, Paulo, baseado num artigo que você escreveu para o jornal O Povo, falando dos insubmissos nordestinos que meio que estão no confronto, né, do debate, da narrativa de alguns outros autores sudestinos, e a gente tem tratado muito aqui no NFC essa questão de como o Nordeste pode capitalizar na afirmação de uma identidade a partir do futebol, com esse fato inédito de que pela primeira vez na história do futebol brasileiro você tem 1/4 das vagas da elite do futebol sendo preenchido com a participação de times da nossa região. Como é que nós podemos explicar essa lógica de autoafirmação, ou ela não se dá no nível do esporte? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma grande questão que vocês estão levantando, que vocês estão liderando, porque a gente teve a construção da ideia de Nordeste foi ruim, começou mal, que é uma coisa do coronelismo atrasado, isso foi muito ruim para o Nordeste. Mas só que o Nordeste agora, ele está num momento de reinvenção. Essa questão das regiões é uma luta política e geopolítica como qualquer outra, né? Você vê quando você tem um jogo como aquele do Ceará e do Palmeiras, a possibilidade do juiz ser contra é muito alta. Que é normal, a pressão, o cara está em São Paulo, você sabe como é que funciona isso, né? Então tem uma pressão muito grande. De todas as áreas que a gente funciona em São Paulo, meu pai era de esquerda, saiu fugido aqui da Federal, e eu cresci em São Paulo, assim, minha adolescência.
Cara, você é chamado de todo tipo de... Né? Eu me lembro que o primeiro dia que eu fui para aula num cursinho em São Paulo, que eu disse, eu vou ficar calado aqui, que esses filhos da mãe vão me sacanear porque eu sou nordestino, mas eu vou ficar calado, não vou falar... Fiquei a aula todo dia calado, segunda aula calado, terceira aula... Quando foi na quarta que a professora foi fazer a chamada, eu disse, Paulo Sérgio Brasileiro, eu disse, presente, a turma toda caiu. Quer dizer, você em São Paulo, você é baiano. Agora, quando é que começou isso? Vocês sabem quando começou isso? Em 1932, quando os nordestinos ganharam a Revolução de 32 e desfilaram em São Paulo, armado e passando os negócios na cara dos paulistas. Nunca perdoaram isso. A família Mesquita se reúne depois desse desfile e diz, pois vamos fazer uma universidade, faz a USP, dos Mesquitas do estado de São Paulo. Então, isso é uma questão muito, muito séria. Eu vivi na França e eu ia muito para a Espanha. Eu vi como é que é Barcelona e Madrid, Real Madrid, Barcelona, em termos de time que forjam a identidade regional, né? Vocês, quem já foi para a Espanha sabe que Barcelona é uma região e é o time que encarna isso, né? Como o Real Madrid é o time que encarna a capital, que é aquela coisa de meio de direita, entendeu? Madrid é meio de direita e sempre foi historicamente, e Barcelona meio de esquerda, centro-esquerda, tal, né? De vanguarda, tem uma classe média meio de vanguarda, tal. Então eu acho que essa questão que a Bahia já compreendeu mais do que o Ceará, dos times da Bahia, eu me lembro, eu falei com o Evandro, que eu gosto muito do Evandro, e o Evandro teve essa coisa com o Ceará, eu disse, rapaz, olha o que a Bahia está fazendo um museu. Os museus na Espanha, dos times, são maravilhosos. Por que não tem nenhum time do Ceará que tem um museu legal mesmo, assim, na Praia de Iracema? Portugal também tem. Pois é, Portugal também. Você tem um time como o Ceará e Fortaleza tivesse um museu, um restaurante na Praia de Iracema, ia ser uma badalação lotada todo tempo. Você pode vender uma marca dessa, né? Mas o importante é essa questão da identidade que vocês estão levantando aqui. Eu acho uma coisa muito, muito séria, que vai crescer cada vez mais, porque é outro Nordeste. É um Nordeste politicamente avançado, mais avançado, é um Nordeste com outras características, né? Eu estava vendo um dado hoje que é interessante. Sabe qual é a região do país que é? A gente já sabe que é mais progressista. Agora, que tem menos evangélicos. Não estou criticando os evangélicos, não, só estou dizendo como é a predominância do catolicismo. Nordeste, no Brasil inteiro. Inclusive o Ceará é o segundo estado que tem mais católico do Brasil. Entendeu? O maior que o Ceará é só o Piauí. Então, tem umas características de formação, de identidade, que são muito interessantes. E essa questão do futebol, da afirmação do futebol, é chave. É fundamental. Vocês descobriram isso, esse programa quando você me falou, eu disse, não, vou com todo prazer, porque eu acho que é fundamental a gente pensar isso. Zé Raimundo, Jorge Alain, fique à vontade aí, conversar aqui com o Paulo. Professor, eu queria aproveitar, um prazer estar aqui com o senhor, lhe ouvindo. A gente sabe que... é mesmo, né? Porque tem menos de 50? De jornalismo, sim. Não? Tá bom. Professor, o seguinte, o Paulo, a gente sempre se acostumou. Eu cresci no interior, sou do interior, nasci na roça. E a minha infância e adolescência foi ouvindo rádio e acompanhando o futebol do Sudeste, né? Do Sul e do Sudeste, principalmente do Sudeste. Tanto que a Bahia, no sul da Bahia, por exemplo, a maioria dos torcedores torce para os clubes lá do Sudeste, né? Do Flamengo, torcem para o Flamengo, Botafogo. É, Hoje me parece que essa lógica tem mudado um pouco, porque os clubes, os times nordestinos, eles já começam a exercer um certo protagonismo, né? Porque as torcidas começam a olhar mais para dentro de casa. Você acha que essa tendência pode transformar, em algum tempo, essa lógica de se torcer aqui no Nordeste para clubes do Sul e do Sudeste? Um ponto muito importante, quando a gente analisa essas pesquisas de torcida, né, é exatamente isso que acontece. A formação da adesão da torcida
ela teve um momento histórico que ela foi feita através da televisão ao vivo. E ela era predominantemente os jogos os caras tossiam e viam o primeiro rádio e depois com a televisão o Flamengo. Né? Essa história do Flamengo, né? Eu era Ceará tão doente que eu escolhi o Botafogo, que é um caso muito raro, né? Você vê que agora eu vou contar uma história engraçada, que é o seguinte: essa goleada do Botafogo no Fortaleza, eu fiquei morrendo de pena do Fortaleza, com raiva do Botafogo. Fiquei a primeira vez que eu fiquei com raiva do Botafogo. Demais, né? Eu não torço Fortaleza, mas eu estou torcendo pelo futebol nordestino, porque eu sei que esse é um momento importante. Entendeu? Mas eu vejo que é uma mudança, entendeu? Quando a gente, por exemplo, um jogo Ceará e Botafogo ou outro time de fora que eu tenho uma certa simpatia, é claro que eu nem penso a hipótese de torcer por um time de fora. Embora uma parte da torcida tenha nascido Flamengo, por exemplo, e seja Flamengo contra qualquer um, ainda tem esse traço, mas eu acho que está perdendo. Eu vejo nas pesquisas que isso está se reduzindo, entendeu? Eu vi uma vez uma pesquisa que tinha as perguntas sobre isso que você está falando, né? Quando foi que você começou a torcer? Por que você começou a torcer? E aparece exatamente essa questão do rádio e principalmente a passagem para a televisão, aquela fase da Globo / Flamengo. Aquela fase ali foi... Todo mundo lembra que a Globo faltava, né? Teve uma fase que ela assumiu mesmo essa coisa do Flamengo, né? E foi muito forte no Nordeste, entendeu? Mas eu acho que há uma tendência hoje de caracterização, de compreensão desse desenho da cultura e o esporte entrando nessa questão da cultura, principalmente essa questão do torcedor, como uma coisa mais forte para a gente, uma coisa que toca pessoalmente a gente, né? É uma mudança. Você viu, Zé, no jogo do Ceará com o Flamengo aqui, eu ia falar sobre isso. A torcida do Ceará fez um mosaico. Temos clube para torcer, temos né? time para torcer. Temos time para torcer, né? Foi um mosaico da torcida do Ceará nesse aspecto. E dentro disso ainda, aproveitando que o Moacir falou, a torcida do Ceará lançou esse mosaico para dizer temos time para torcer. E por conta desse mosaico, dois comentaristas lá não me lembro agora o nome, me perdoem. Dois comentários criticaram isso, dizendo assim, por que não pode torcer dois times? Então, parece que isso incomodou alguém, sabe? Como se fosse para ser mantida essa coisa de ter um time do Rio ou São Paulo como é tradição ainda, né? Não, porque você podia pensar, inclusive, que assim, temos times para torcer, como que diz assim, parabéns, Ceará, porque montou um time que está dando orgulho para a torcida. Poderia subliminarmente ter essa mensagem, né? Sim. Mas assim, teve gente que isso para mim foi um ponto positivo. Mas como eu disse, teve gente que criticou porque, qual o problema? Vai ser fiscal de torcida, agora o cara não pode torcer Ceará e Flamengo, Ceará e Vasco. Agora no interior do Ceará, 184 cidades, eu conheço só todas. 90% torce o time do fora. Impressionante. Flamengo, Palmeiras. Quando o Flamengo joga, a cidade para, a cidade pequena, para mesmo. Agora, se for Ceará e Fortaleza, não para. É impressionante aqui no interior de muitas cidades. Jorge Alain. Professor, bem-vindo. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu vou contextualizar essa pergunta minha, para depois vir a questão que eu vou lhe encaminhar. A gente se acostumou ao longo do tempo a ver os grandes destaques nordestinos na área do futebol, na área da cultura, que é sua área também. Por exemplo, Chico Anísio, para fazer sucesso, teve que sair do Ceará, Tom Cavalcante, Renato Aragão, aqui na Bahia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, todos esses, para fazer sucesso, tiveram que sair do Nordeste. Natural, porque o grande centro está lá, Rio São Paulo, é onde as coisas acontecem. Mas aí a minha questão vem em cima disso. Essas pessoas que se destacam, seja por esporte, seja por cultura, quando elas saem do Nordeste, parece que elas meio que esquecem. Elas ficam com aquela coisa folclórica de ser nordestino, de ser baiano, de ser cearense, mas que não voltam praticamente mais para as suas cidades. Quase nenhum volta a morar em sua cidade. Por exemplo, jogador de futebol fez 40 anos, acabou a carreira.
Eu não conheço nenhum jogador de futebol baiano que tenha feito sucesso fora, que depois que se aposentou veio morar na Bahia. Talvez na área da cultura, Jorge Amado, que morou em Salvador até morrer. Mas Caetano Veloso mora no Rio, Gilberto Gil mora no Rio. Essa desidentificação gerada a partir do momento que eles têm que sair para ganhar o mundo, isso atrapalhou essa, essa história de a gente se conscientizar de que o Nordeste pode, de que o Nordeste também é bom. Eu estou lançando um livro aí no mês que vem, pela Fundação Demócrito Rocha, que chama Pericêntricos. São esses personagens que você está falando, que eu trabalho nesse livro, que é essa questão seguinte: tem um momento histórico que todo nordestino tem que decidir se vai embora ou se fica, né? Você tem esse momento, todo mundo... Eu fui embora e voltei, mas é muito raro. Normalmente, o cara vai para São Paulo e não volta, né? Eu mostro, por exemplo, como isso tem a ver com o chamado campo cultural, o campo esportivo também. Esse campo é um conjunto de fatores: público, estrutura de produção, financiamento, etc, etc. Esses campos, o campo cultural, por exemplo, ele não banca as pessoas do ponto de vista que os especialistas chamam eficácia simbólica. Ou seja, você ser um artista, se formar no Ceará e ficar no Ceará, você não tem uma força simbólica que lhe faça virar nacional. Você está se condenando a ser regional, entende? No caso da cultura, estou falando aqui, você falou muito interessantemente dos cantores, dos humoristas, né? Então, mesmo o Chico Anísio, que é genial, que pegou Maranguape e criou os personagens do cearense, todos lá, tá ali, fica mais genial do que aquele não tem, né? Mas ele foi embora, outra lógica, tal, os filhos, tal, né? Outra, né? Então, essa questão é o que eu chamo de uma lógica de não ter uma regionalidade. Eu estava falando da Espanha, por exemplo. Na Espanha é muito forte as culturas subregionais. Elas são muito fortes. Você pega Barcelona, você pega Sevilha, você pega... É tudo independente, mas é raro isso. Na Inglaterra também. Na Inglaterra também é muito forte. O time de Liverpool, porque o Liverpool tem uma identidade, tudo tem uma identidade, entendeu? Ligado à industrialização, ligado a momentos históricos, tal. Mas isso não acontece no Brasil. Por quê? Porque o poder do Sudeste é muito forte. A história do Rio como capital do Brasil. Tanto que o Rio, com a Globo, continua a capital cultural do Brasil. São Paulo faz um barulho danado, mas não tem a força do Rio. Do ponto de vista de... O Rio inventa uma moda de música, inventa não sei o quê. A Bahia tem uma certa força, mas eu digo assim... Eu tenho um grande amigo que é o Juca Ferreira, foi ministro da Cultura 2 vezes, que é um baiano maravilhoso, genial. Eu fico dizendo assim, a Bahia não quer ser Nordeste. Aí ele fica com raiva. Não é isso. Você... O Caetano fala assim, porque a Bahia é o recôncavo. O recôncavo é uma coisa meio entre o Sudeste e o Nordeste. Pernambuco não, né? Pernambuco quer ser Leão do Norte. Pernambuco quer ser o rei do Nordeste, né? E o Ceará fica ali entre... Tem até um meme aí que tá rolando na internet, engraçadinho, 3 mulheres, uma cearense, uma pernambucana e uma baiana discutindo esse negócio aí, que é bem interessante. Por que essa discussão voltou? Porque o Nordeste está com força de novo. Está com força política, está com força econômica. O Nordeste está... E esse Nordeste agora, ele é muito mais legítimo do que ele foi naquele momento histórico que foi inventado o Nordeste, aquela época da seca, da coisa, né? E o grande livro sobre isso é de um cara do Rio Grande do Norte, que chama A Invenção do Nordeste. O que ele diz? Que os caras inventaram o Nordeste porque era uma forma de subalternizar, deixar a gente numa posição de inferioridade. Esse conceito ligado à seca, ligado à pobreza, né? A ideia de Nordeste era toda negativa. E agora está virando. Está virando, por quê? Porque isso é uma disputa simbólica. Na verdade, isso é um campo de luta simbólica, todo tempo, né? E a gente agora tem momentos que a gente tem afirmação. Um programa de esporte como esse é uma disputa simbólica, a ideia do futebol nordestino. E Paulo, assim, aproveitando assim, só colocando uma questão aqui, houve uma época que a gente, eu digo como nordestino, escondia sotaque e hoje já tem orgulho de demonstrar esse sotaque? Rapaz, eu fui repórter do Bom Dia Brasil, em São Paulo, a primeira coisa que eles fizeram comigo, me mandavam uma vez por semana para o Rio
para mudar o meu sotaque, para estudar com a Glória Bettermiller, que era uma fonoaudióloga que custava uma fábula na Globo. Esse cara é muito bom, mas tem que aprender a falar direito, não como nordestino. Filha de cearense. Eu pegava, filha de cearense, quem fez o sotaque do Ciro. Quando o Ciro se lançou aqui no Ceará, foi para estudar com a Glorinha Bettermiller, morreu, mas era um fonoaudiólogo para tirar o sotaque. Hoje em dia eles já estão numa boa, né? Já acham legal, tal, aprenderam a mexer com isso, tal, mas naquela época não podia. Você tem uma ideia como era uniformizado. Ou era carioquês, né? Aquele, Era permitido. O pessoal diz aqui no Ceará que tinha lá no Itaoca, um bairro aqui popular, que tinha uma plaquinha assim, ensina-se carioca. Por isso que o Edmundo me chamou de Paraíba. Vocês, como é que vem jogar na Paraíba e bota um Paraíba para pitar? Eu não sou da Paraíba, eu sou cearense e nós somos nordestinos. Tome o vermelho. Pois é. Diz, é. Diga, Moacir. Oi? Não, não levantei a mão, não. Aproveitando aí a deixa, só tentando contextualizar também a, a saga dos times nordestinos, né? Felizmente, eu acho que a gente recuperou um pouco a vontade, né, de torcer para os clubes nordestinos. É tanto que hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, um censo, a torcida do Flamengo não é mais a mesma, entendeu? De 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, nem do Botafogo, nem do Corinthians. Eu acho que as torcidas diminuíram aqui no Nordeste, eu estou falando, né? E isso se deve exatamente a essa nova etapa, digamos assim, uma fase ainda meio capengando, é verdade, mas de um certo, sabe, movimento que tenta valorizar e achar um lugar mais merecido, um lugar que os times nordestinos mereçam disputar com mais igualdade. É isso que às vezes eu fico pensando. Não sei se vocês concordam comigo. Alan deve ter uma opinião mais embasada em relação a isso, né, Alan, que você é do, é do meio, né? Zé, é assim, essa questão que já foi levantada aqui, né, das pessoas, as pessoas cresceram no Nordeste ouvindo Rádio Globo, ouvindo jogos dos times do Rio. Quando a Globo começou a passar jogo, quem dava audiência era o Flamengo, e aí foi aquela ali, o cachorro correndo atrás do rabo. Quem dava audiência era o Flamengo, então bota o Flamengo para jogar e só se conhece o Flamengo. Hoje existe um mecanismo nos estádios, pelo menos os grandes clubes exercem esse mecanismo, de 10% apenas dos ingressos para o clube visitante. E o Flamengo vem jogar aqui com Bahia ou com Vitória, 90% do estádio é Bahia, se for na Fonte Nova é Vitória, se for no Barradão, 10% é Flamengo. Antes não tinha isso. Às vezes acontecia da torcida do Flamengo ser maior do que a do time local. Hoje já não acontece mais isso por esse mecanismo. Mas, infelizmente, existem correntes que dizem, não, o cara tem liberdade de escolher. Eu acho também que cada um tem liberdade de escolher. Só que eu prefiro escolher um time que eu possa ir para o estádio, assistir o jogo, que se eu falar aqui, alguém no clube vai ouvir, do que torcer para um time que nunca vai saber, nunca vai ouvir minha voz como torcedor, como jornalista, como nada. Um time para quem eu sou apenas mais um. Quando eu posso ser diferente se eu torcer para aquele time de minha cidade. Eu penso assim, mas infelizmente, né, a gente não pode padronizar uma linha de pensamento, senão o mundo ia ficar muito chato. E ainda tem muitas pessoas que pensam dessa maneira, que no máximo é o bipartidarismo, os dois clubes. Eu, quando era menino, antes de ir para Salvador, eu era Flamengo, porque meu irmão era Flamengo. Quando fui para Salvador, meu irmão era Bahia, me levava para o jogo do Bahia, eu fiquei Bahia. Depois que eu comecei a trabalhar, passei a ser Bavi, veio gostando dos dois, depois Ipiranga, Galícia, Camaçari e por aí afora. Mas essa questão de torcer para time de fora é uma coisa também que vai demorar da gente trazer para a realidade das pessoas de que o time local é muito mais vantagem você torcer. Quando o Bahia ganha do Flamengo, a torcida do Bahia fica muito mais alegre do que quando o Flamengo ganha do Bahia.
Então só tem a ganhar. Um dia a gente vai tomar consciência disso. Tomara que as pessoas tomem consciência disso, também para o fortalecimento da cultura e do futebol nordestino. A gente está nesse processo aí. Tanto que hoje em dia já virou bullying a pessoa identificar que o torcedor misto, né, que torce dois times, é motivo de bullying aqui. O pessoal pega no pé. Nós temos no Ceará, no estado de Ceará, eu conheço muito o interior, como eu falei, né? Nós temos cidades que têm consulados, principalmente o Ceará. Tem um consulado em Tianguá, tem um em Canindé, tem um em São Benedito, Limoeiro, lá em São Benedito, na Serra, tem um do Fortaleza. Então, consulados que eles, nesses jogos importantes, eles vêm caravanas de lá para cá. Isso aí de uns 20 anos para cá, temos esses consulados espalhados aí pelo interior também. Bacana isso. Eu acho que até para ajudar um pouco aqui nessa construção de identidade aí, Zé, há algum tempo da minha vida, a gente disputava os campeonatos com time de botão, né? Eu me lembro. E não era o botão feito de acrílico, era capa de relógio que você pegava a foto dos jogadores, colava por dentro. E lá a minha cidade, que é Limoeiro, a gente fazia os torneios regionais. Aí você tinha o Campeonato Carioca, cada um pegava um time do Rio, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista. Claro, o time que você ganhava o torneio, né, você ficava torcendo. Eu me lembro que eu ganhei um campeonato com um jogador Laci, do Atlético Mineiro, que era uma capinha bem baixinha, que era a trave, era aquela na aberturazinha aqui em cima, que você tinha que pôr uma bolinha de cera desse tamanho, e o laci, se você chegasse a menos de 2 dedos, a bola passava por cima. Que era bem baixinha, quando você apertava aqui, ele jogava a bola lá por cima. E claro, a gente imaginando, Paulo, e aí talvez a nossa maior vantagem de descobrir essa paixão pelo time local é quando também você vê resultados, né? Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para ser conselho deliberativo do Ceará e para pagar a mensalidade você tinha que depositar na conta de uma pessoa física, porque as contas do clube eram todas bloqueadas por dívida trabalhista, etc. e tal. E isso desanima qualquer torcedor. E é claro que quando você vê sucesso, organização extracampo, isso vai para as 4 linhas. O time mais bem estruturado, com jogadores com salário em dia, etc. e tal, pode ser lá. Nós, nesse aspecto, podemos dizer que os clubes nordestinos estão dando um bom exemplo, uma lição de organização? Tem 2 coisas que são importantes para a gente entender. Primeiro, que há um equívoco sobre essa questão de identidade, a sociologia da cultura estudou muito essa ideia de identidade agora. E tem um cara, um francês, que eu estudei com ele na França, que um papa da sociologia da cultura, chama Pierre Bourdieu. E o que o Bourdieu diz de interessante? Identidade é um campo de luta simbólica. Não é identidade data, não tem uma identidade nordestina que vai virar a vida inteira, não. Isso é um campo de disputa, de simbólico. E as disputas de interesses. E vai ser sempre uma disputa. Então não tem uma identidade fixa, tem uma identidade em disputa, a nordestina, né? E a identidade brasileira, que o Sudeste domina. Quando é que você vira sucesso nacional? Quando você Sudeste ele reconhece, né? Se o Nordeste reconheceu, se o Sul reconhecer, mesmo assim você não é um sucesso nacional, porque eles têm essa chave da legitimidade, né? Que o Bourdieu chama de a conquista da legitimidade. Do selo, né? Do selo, né? Os caras aqui é nacional, pode ir para qualquer lugar, tá? Porque eles têm a máquina, tem uma série de coisas. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, que eu falo sempre, tem um momento que me dá uma esperança, mas é complicado. É entender que futebol é espetáculo. Ele funciona num ramo de espetáculo. Entendeu? Por mais que a gente tenha essa coisa cultural, da paixão pelo local, mas ele é uma empresa de espetáculo. Tem a grana da produção. Tanto que chega esses árabes com dinheiro lá e vou botar no Paris Saint-Germain. Gasta um caminhão. Aquele cara gastou naquela fase Neymar e Messi.
Uma coisa inacreditável de dinheiro, né? Daí agora fez gastando bem menos e começou a dar certo, né? Mas eu digo assim, porque esses caras chegam e querem, eu quero ter uma máquina dessa de espetáculo. Aí compra um time na Inglaterra, né? Compra um time não sei aonde e tal. Agora eles compraram vários ao mesmo tempo. Bahia faz parte de um conglomerado desse inglês, né? Então, o que significa isso? Porque nós temos que ter competência para entender o esporte como espetáculo. É como se fosse uma companhia de música, de superprodução, de show, de tudo. Porque isso é ruim? Não, as pessoas vão torcer e vão se apaixonar até mais, se for bem administrado, se for bem tocado. Às vezes, o caso do meu Botafogo, coitado, tem um maluco como aquele cara lá, aquele americano, claro que não vai dar certo, vai ter uma hora que ele vai tentar vender aquele negócio de qualquer jeito, porque ele não tem paixão pelo negócio, pelo time, né? Ele tem pelo negócio só. Ele já é o contrário, já é o outro lado puro, né? Ele está ali fazendo um negócio, né? O Testor, né? Como é o nome dele? Testor. Testor. Ele está ali fazendo um negócio. Então, mas a gente tem que reconhecer isso, que é do ramo de espetáculo. O futebol é do ramo de espetáculo. Envolve produção, envolve público, a própria operação do jogo. Toda a operação. E os gringos entenderam isso, né? Exatamente. Os gringos entenderam isso, né? O futebol inglês, né? O futebol italiano até deu uma caída, porque não teve essa competência para entender isso, né? O futebol italiano, vocês lembram que teve uma época que era o melhor. A gente assistia futebol italiano, futebol inglês não passava pela cabeça da gente, nem espanhol. Aí, hoje em dia é o terceiro, quarto da Europa, né? Não chega nem no... Porque demorou a entender a Itália. A Itália é meio ruim nesses negócios aí. Olha lá. Oi, pois não, Zé? Eu estava me lembrando aqui que aqui no Nordeste nós demoramos muito, né, para adotar o amor pelos times nordestinos, né? No norte do Brasil, isso está muito longe de acontecer. Eu tive há algum tempo já no Oiapoque, lá no Amapá, e eu vi um campeonato de futebol que era noturno, inclusive, um campo não era das dimensões oficiais, mas era um campo de 8 jogadores, né? Incluindo o goleiro. Mas no campeonato os times eram todos europeus. Era Barcelona, Real Madrid, sabe? Roma. Não tinha um time assim com as cores, né, de algum clube brasileiro, né? Você vê como isso fica distante, inclusive de regiões mais distantes mesmo, né? Como é o caso da Amazônia, né? Do estado do Amazonas, do Amapá. Isso lá é outra realidade. Imagina como vai ser isso se um dia um time amazonense ou paraense, se bem que hoje os dois grandes clubes do norte são do Pará, né? Mas no Amazonas não tem, no Amapá não tem, e lá as pessoas nem se lembram também que existem os times brasileiros aqui, Flamengo, Botafogo, né? Ele está na Série B, né, e está chegando uma SAF lá para o Amazonas, viu? Recente aí, está negociando. É verdade. Na arbitragem é interessante também que no Nordeste, por exemplo, no Ceará, a arbitragem FIFA, quantos FIFAs nós tivemos no Ceará até agora, na história? Somente um, né? É o amigo que vos fala. Mas isso é interessante, boa observação. Por que é interessante? Aí tem um assistente que é o Nailton, né? Assistente, mas estou falando do árbitro, né? Porque assistente é outra função, é igual o motorista e o trocador, com todo respeito aos assistentes, né? É outra função. É outra função, né? É outra função. Nós temos o Nailton, que é um excelente assistente, ele hoje é do estado do Ceará. Então, árbitro mesmo, só tivemos eu aqui no Ceará. Na Paraíba, sabe quando tivemos? Nunca tivemos um FIFA. No Piauí, nunca tivemos um FIFA. No Maranhão, nunca tivemos um FIFA. Lá no norte também, lá no Amazonas, em Belém tivemos um. Aí o rapaz cometeu um errozinho lá, no outro ano tiraram o rapaz, em Belém, no Pará, lá no Pará, né? Então, o Nordeste até nisso tem essa discriminação, né? Os árbitros... Nem vá, nós temos. Não tem nem... vá. Porque o Dacildo advoga a tese aqui, que se você não entender de futebol, está qualificado para ser árbitro no VAR. Não, é o primeiro critério. Quer ser VAR? Quero. Apita? Não, não vai ser VAR. Tá tocando aí, opa, galera. Telefone tocando, hein? Telefone tocando. Opa. Nordeste Futebol Clube. Eita. Valdeci, lá de Quixelô, a ligação pro Zé Raimundo, rapaz. Eita, Ligação pro Zé Raimundo, viu, Zé Raimundo?
É, pergunta para... Pode mandar. Fala para mim que eu falo para ele. Certo. Tá certo. Entendi. É de Iguatu, né, que chegou? Xelô emancipou-se de Iguatu. Zé Raimundo, o Valdeci está perguntando o seguinte, porque tanto comentarista como jogador de futebol fala o seguinte: se um time leva um gol no começo do jogo, diz que atrapalhou o planejamento de toda a partida e vai perder. Se leva um gol no fim do jogo, aí diz que não deu tempo de reagir. E aí? Qual é a melhor hora de tomar um gol, rapaz? Obrigado, viu, pela participação. Ele vai responder. Como grande treinador que você foi do time de Riachão do Jacuípe, aí, Zé Raimundo? Por falar nisso, Moacir, não falamos ainda da situação dos nossos times nordestinos, né? Vai começar aí o segundo turno e o quadro não é dos melhores, né? Com duas exceções, né? Os outros três estão aí, né, Jorge Alano? Você que tem mais informações aí, a situação nordestina não é das melhores, não, né? Não estamos Não. bem na foto, não, né? Em homenagem a ele aqui, assim, ou acerta os times ou cai, né? Porque vai ficar igual o programa do Tom. Diga aí, Jorge Alain. Mas a situação é essa. Primeiro, a questão do telefonema, a gente ouve às vezes no rádio, é muito comum dizer isso, e tem técnico que fala isso, tem jogador que fala isso. Ah, a gente tomou o gol muito cedo. Tem negócio de tomar gol muito cedo? Gol é gol e pronto. É bom que tem tempo de reagir, mas tem alguns treinadores e alguns jogadores que gostam, e alguns comentaristas que gostam de estar falando, a gente tomou um gol muito cedo. Agora, a questão dos nossos 5 times, a gente terminou o primeiro turno, que mais ou menos, né? Porque só 5 times jogaram 19 partidas. Tem um monte de gente com o jogo atrasado aí, mas 2 dentro da zona do rebaixamento, um ali na portaria da zona, que é o Vitória, o Fortaleza, o Sport lá dentro, e Bahia no G4, é o que está fazendo bonito, e o Ceará brigando ali no meio da tabela, que é uma briga que está melhor do que o Ceará imaginou, penso eu, né? Porque normalmente quando o time sobe, o primeiro ano é para se manter, é não cair, o negócio é não cair. Mas o Ceará está brigando por algo mais, tentando uma Sul-Americana, uma coisa desse tipo aí. Mas é isso aí, né, que o Moacir falou, lembrando o nosso querido Tom, né? Ou melhora, ou então a situação é ruim, é feia, corre risco de a gente perder 3 times esse ano para a Série B. Paulo, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui e ficar aqui à disposição sempre que tiver um tema que você considere relevante para a gente fazer esse engate naquilo que talvez seja a nossa mais cara posição como sociedade, como nação nordestina, que é essa firmação dentro de um cenário de adversidades. A gente aqui não tem cansado de repetir, a arbitragem comete erro recorrente contra times do Nordeste, quer dizer, um ponto que a gente precisa proclamar em alto e bom som, uma certa indignação o tempo todo. Queria agradecer a sua participação aqui. Foi ótimo, acho que essa luta é uma luta permanente e a gente tem que ser insubmisso mesmo, porque independente de um ou outro, mas no geral a gente está numa situação mesmo de sempre, o tom geral, por exemplo, da cobertura nacional dos jogos é um tom preconceituoso, né? Tirando assim alguns caras que escrevem, que tem cuidado, um Juca Kfouri, tal, que tem um certo cuidado, que o Tostão, não sei o que. No geral, o tom é irritante, né? Eu comecei eu sou torcedor do Ceará desde 6 anos de idade, já assisti todos os jogos do campeonato, assim, todos. Mas hoje eu torço até pelo Fortaleza, só com raiva que eu fico de ver aquela versão dos caras contra os times nordestinos. Falam mal do esporte, falam mal do Bahia, né? É sempre uma má vontade inacreditável na cobertura. A palavra é essa, cara, é uma má vontade irritante, né? E aí você fica sofrendo para o cara reconhecer aqueles times como estão participando ali, estão lutando. Vez ou outra aparecem uns caras que têm um certo cuidado, né? Que tem mais, né? Tem um certo, mas no geral o tom é preconceituoso, né? O tom é cheio de má vontade, de irritação, é como se os times estivessem ali por um favor, alguém está fazendo um favor.
quem é, eu não sei, que passa pela cabeça deles, que está fazendo um favor para aqueles times estar ali, né? Então é um negócio mesmo que eu acho, para a gente pensar permanentemente até que ponto a gente vai submeter esse tipo de cobertura, esse tipo de visão do futebol nordestino. E não é só nordestino, não, também. Às vezes é até com o Sul, às vezes os coitados do Norte, então, eles acabam com... Né? E o tratamento com a arbitragem é da mesma maneira? A mesma maneira. Quando eles se referem a um árbitro nordestino, é para tirar sarro. É sempre para tirar sarro. Como se eles não fossem os maiores desastres, são os caras deles lá. Sendo que a regra do futebol é a mesma aqui, né? É que nem na política. Você vê esses paulistas falando mal da política nordestina, os caras que votam mais mal é esses paulistas, né? Você vê hoje a classe política do Ceará, de Pernambuco e da Bahia, é muito melhor do que São Paulo do Rio. O Rio é o voto pior no Brasil. E fico falando, né? Parece que eles sabem votar, parece que eles sabem. É uma coisa inacreditável. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dacildo, mais uma vez. Bom, obrigado, Galeto, Zé Raimundo. Gostei da energia aí no final. Grande abraço, Zé. Grande abraço, Alain. Abraço aí, até a próxima. Tchau, Zé. Tchau, Alain. E nós vamos convidar para que você nos acompanhe nos perfis de rede social e nós veremos na próxima semana. Grande abraço e até lá.